Ok, pessoal, então nesse último exercício, né, nós vamos aplicar a função lógica C para atribuir 4 argumentos em um mesmo intervalo pequeno, né, um intervalo de uma escala de 0 a 100. Então o que ocorre aqui é o seguinte: se a média dos atendimentos aqui, a média dos atendimentos, que é a pontualidade, a organização e qualidade, a média desses quesitos aqui, eles forem superiores a 100%, o Excel aqui no rendimento deverá informar que existe erro nesta avaliação, já que para este modelo aqui não é permitido uma pontuação maior que 100% para avaliar o rendimento dos colaboradores. Então, quando o valor for maior que 100%, ele tem que gerar uma mensagem de erro. Ok. Mas, se o valor estiver entre 100%, entre 100% e 70%, o atendimento deve ser considerado ótimo. Então, o atendimento entre 70% e 100% deve ser considerado ótimo. Se o atendimento ele tiver uma avaliação entre 50% e 70%, este atendimento deve ter um rendimento avaliado como regular. Então, entre 50% e 70%, o rendimento deve ser avaliado como regular. E um rendimento desses atendimentos aqui inferior a 50%, deve ser considerado ruim. Ok? Então, vamos realizar então, a função C para atribuir esses resultados no rendimento. Só que para eu fazer isso, eu vou utilizar uma outra função auxiliar que eu vou aninhar com a função C lógica, a função lógica C. Eu vou utilizar uma função aninhada à função E para atribuir esses intervalos. Acima de 100, erro. Entre 70 e 100, ótimo. Entre 50 e 70, regular. E abaixo de 50, este atendimento deve ser considerado ruim. Então vamos lá. Vamos iniciar com igual C. Tá, se o quê? Se a média aqui ela for maior que 100%, então este valor deve ser considerado como erro, já que nós combinamos que não pode existir um valor superior a 100% para este modelo adotado. Não que não possa haver valores superiores a 100%, não é isso. É que para este modelo não é permitido, não, como eu diria, não é considerado uma medição válida. Então, acima de 100% deve ser considerado um erro e os dados devem ser revistos. Muito bem, então eu já coloquei aqui que se a média que está aqui em E4 ela for maior que 100%, então este é o teste lógico. O resultado desse teste sendo verdadeiro, o Excel deve escrever erro, ok? Sendo verdadeiro. Tá. Mas agora eu tenho que dizer para ele assim, que entre 70% e 100%, o atendimento deve ser considerado ótimo. Então, eu insiro uma nova função C, e como são duas variáveis, entre 70 e 100, eu vou utilizar uma função aninhada E para poder colocar esses dois argumentos dentro de uma mesma função, aninhando a função E à função C. Ok? Então, aqui, se a média ela for menor ou igual a 100%, e a mesma média for o quê? Maior ou igual a 70%, então esta é a sintaxe da função lógica E, Então quer dizer o quê? Que se a média ela for maior ou igual a 100% e também
aliás, se a média ela for menor ou igual a 100% e a mesma média for maior ou igual a 70%, o Excel deverá escrever então que o atendimento foi ótimo. Tudo bem. Então, retomando aqui. Se a média for o quê? Menor ou igual a 100 e a mesma média for maior ou igual a 70, o Excel deverá escrever então ótimo, que é o valor se verdadeiro. Muito bem. Agora, se e E, se e E, a média ela for menor que 70%, mas a mesma média for maior ou igual a 50%, então o Excel deverá escrever que o atendimento foi regular. Ok. Então, retomando. Se a mesma média aqui que está em E4 ela for menor que 70%, mas ela for maior ou igual a 50%, o resultado desse teste, o valor se verdadeiro, deverá ser regular. Tá. Agora, se ela não for nem maior que 100%, ela não for nem menor ou igual a 100%, nem maior ou igual a 70%, se ela também não for menor que 70% e nem maior ou igual que 50%, então qualquer número ou porcentagem que seja inferior a 50%, o resultado deverá ser ruim. Ok? Então ele já sabe que qualquer valor abaixo de 50% deverá ser considerado um atendimento ruim, e este ruim é o nosso valor se falso. Como eu abri 3 funções C, eu devo fechá-las 3 vezes. As funções E foram fechadas aqui no próprio intervalo. No próprio intervalo, quando eu aninhei ela a essa função C. Aqui também ela foi fechada aqui. Ok, pessoal? Então eu aperto Enter. Então automaticamente o que acontece? Este valor, que é um valor superior a 100, ele é erro. Neste atendimento, nos atendimentos compreendidos entre 70 e 100, o valor foi ótimo, o rendimento foi atribuído como ótimo. Quando o atendimento foi menor que 50%, esse aqui é o 37,3%, então foi considerado ruim. E quando ele foi maior que 50% e menor que 70%, que é este caso aqui, ele foi considerado regular. Ok? Então essa foi uma função aninhada de função C com função E, para nós chegarmos nesse resultado. A função está aqui, com os testes lógicos, os valores se verdadeiro e aqui o valor falso. Ok? Pessoal, é isso. Função C, como eu disse para vocês, é muito importante. É uma função lógica muito utilizada no Excel. Então é importante que vocês aprendam. Se tiverem qualquer dúvida, mandem e-mail, pode estar ligando para mim, para a gente poder esclarecer. Então, lembrando que essa voz realmente é minha, tá? Professor Flávio que está falando. Tá? Eu sei que ficou assim meio estranho, mas pode ser coisa da gravação, mas sou eu mesmo, tá bom? Pessoal, sucesso para vocês, tá? Estudem e aprendam essa função que é muito importante. Até a nossa próxima aula. Grande abraço, até lá.